Ó, pra você que investe em renda fixa no Banco Inter, existem vários erros que eu vejo a galera cometendo assim demais e eu quero falar sobre eles nesse vídeo. 4 erros principais que podem aumentar a sua rentabilidade se você deixar de fazer esses erros. Então você precisa ter muita consciência sobre o que está fazendo nos seus investimentos, principalmente na renda fixa e no Banco Inter também, principalmente. Também tem o primeiro erro aqui que eu vou falar, que vai mudar bastante os seus resultados lá na frente. Então se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e vamos começar, né? Vou gravar a tela aqui do meu celular pra gente conseguir ter uma visão geral de que eu tô falando neste vídeo aqui. Quando você entra aqui no site do Banco Inter, no aplicativo do Banco Inter, você pode vir aqui em renda fixa e você vai ter lá todos os seus investimentos disponíveis para você fazer. E o que eu quero falar aqui é sobre a comunidade de investimentos do Banco Inter, que é o primeiro erro. Tem muita gente que investe, mas não entra em nenhuma comunidade de investidores para conseguir aumentar a sua rentabilidade. Então, por exemplo, eu tô aqui em uma comunidade que está no nível 7. E quais são os benefícios dessa comunidade? A gente tem um cartão Black do Banco Inter, tem cashback de 40% da taxa de administração dos fundos e uma rentabilidade de até 2% do CDI a mais. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai investir, por exemplo, no CDB de liquidez diária e a gente vai olhar aqui a rentabilidade dele, normalmente ele vai render, para quem investe pouco, 100% do CDI, que é uma rentabilidade meio que padrão ali para um CDB de liquidez diária. Mas, se você está dentro de uma comunidade de investidores que tem um nível, algum desses níveis aqui, na verdade, né, a sua rentabilidade vai aumentando escalonadamente até chegar em 102% do CDI. Então, quando a gente vem, por exemplo, para essa planilha aqui, a gente vai olhar a rentabilidade de um CDB de 100% do CDI depois de, por exemplo, sei lá, 2023 até 2028. Investiu 50 mil reais, você vai ter acumulado no final desse prazo 82.800. Mas, se você saísse de 100% do CDI e fosse, por exemplo, para 102, ia sair de 82.800 para 83.700, ou seja, é quase R$1.000 a mais de rentabilidade só pelo fato de você estar em uma comunidade. Então você pode ou procurar alguém que está em uma comunidade para te adicionar, ou então criar você mesmo e chamar os seus amigos para vocês investirem de forma conjunta e ir acumulando esses valores aqui totais na comunidade. Ninguém sabe o valor que o outro investe e tal, só consegue ver o total que tem lá dentro da comunidade e quando você chegar aqui você vai aumentar essa sua rentabilidade. Lembrando que esses valores são para investimentos de 50 mil reais. Na medida que isso vai aumentando, a diferença vai ficando cada vez mais relevante ao longo do tempo. Bom, esse é o primeiro erro. O segundo é olhar apenas a rentabilidade dos seus investimentos e achar que você está investindo melhor porque você está tendo mais rentabilidade. Então, por exemplo, se a gente entra aqui nos investimentos de renda fixa e vai olhando aqui para baixo, a gente tem CDBs que rendem 100% do CDI, mas a gente tem CDBs que rendem 115% do CDI, 116%. Tem CDBs que vão render, por exemplo, vamos ver aqui mais embaixo. Tem CDBs que rendem 102, 114, 117, 119. Só que duas coisas que a gente precisa ficar atento nesse caso, né? Normalmente, quando você tem uma rentabilidade maior, você tem menos liquidez. Então, o prazo que seu dinheiro vai ficar investido é maior, muitas vezes sem você poder resgatar. Então, se você precisar do seu dinheiro ao longo desse tempo, o que você vai fazer? Você precisa saber isso aí. E segunda coisa é que quanto mais seu investimento está rendendo, maior vai ser o risco associado a ele também. Por quê? Risco e retorno. Os dois andam de mãos dadas sempre. Então, toma muito cuidado com os investimentos que você vai fazer, porque se você está tendo uma rentabilidade muito acima da média, muito provavelmente você está correndo um risco muito acima da média também. E para estruturar uma carteira de investimentos bem diversificada e elaborada e saudável, principalmente no longo prazo, você precisa ter investimentos que tenham uma relação risco e retorno muito positiva. Isso tudo, todos esses erros e essa questão de relação risco e retorno e tudo mais, eu explico lá dentro do meu curso, Meu Primeiro Investimento. Se fizer sentido para você, o link tá aqui na descrição para você dar os seus primeiros passos. Eu vou te dar a mão e vou te mostrar todo o passo a passo do que você precisa saber para conseguir potencializar os seus resultados no mercado financeiro. E o terceiro é olhar apenas a rentabilidade bruta dos seus investimentos, principalmente quando a gente está olhando para renda fixa. Por quê? Existem investimentos que têm a cobrança de imposto de renda e existem investimentos que são isentos de imposto de renda. Então, em um primeiro momento, você pode olhar aqui o seu CDB de liquidez diária que rende até 102% do CDI e compara com uma LCI que rende até 92% do CDI. Aí você para e pensa, poxa, vou investir no CDB porque ele rende mais, mas
será que ele realmente rende mais? E é por isso que a gente tem essa planilha aqui para a gente fazer a comparação de qual que rende mais. Então, por exemplo, considerando a Selic hoje de 112,15%, se você tem um CDB que rende 102% do CDI contra uma LCI que rende 92% do CDI, vai investir, por exemplo, 50 mil reais e vai resgatar daqui um ano, por exemplo, que ainda tem uma alíquota de imposto de renda bem relevante, né? Vai investir no dia 22 de novembro e vai resgatar no dia 22 de novembro do próximo ano. Como tem imposto de renda, a diferença da rentabilidade é muito relevante. É quase 500 reais de rentabilidade de diferença. Por quê? Porque você não tem a cobrança de imposto de renda. Então, mesmo o CDB tendo uma rentabilidade maior nos primeiros olhos, assim, bateu o olho e, ó, CDB rende mais. Só que será que realmente rende mais? Nesse caso, não rende mais. Isso considerando um prazo de um ano e por aí vai. Então você precisa sempre olhar a rentabilidade líquida. Qual vai ser o valor final líquido que você vai ter investindo no CDB e qual vai ser o valor final líquido que você vai ter, por exemplo, na LCI. A LCA funciona da mesma forma. Quando você vai investir numa debênture, também tem imposto de renda. Então, para de olhar apenas a rentabilidade bruta e faz o cálculo de quanto que você vai ter depois de tirar o imposto de renda, porque isso é muito importante, porque é o dinheiro que de fato você vai ganhar. E se você quiser essa planilha também, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. Bom, o quarto erro que eu separei aqui pra gente falar é você não fazer o planejamento adequado da sua carteira de investimentos. E isso engloba um pouco do que a gente já falou até aqui, mas engloba outras coisas também. Então, por exemplo, quando você vai fazer um planejamento adequado da sua carteira de investimentos, você precisa analisar o prazo dos seus investimentos, qual que é o prazo que você pode deixar o seu dinheiro investido e qual que é o prazo de vencimento de cada título, porque os dois precisam estar correlacionados. Imagina que você vai fazer uma viagem pro final do ano e você vai investir em algo que vai deixar o seu dinheiro preso por 2 anos. Você não vai fazer a viagem porque você não vai conseguir resgatar. Então, tudo tem que dar match ali. Você precisa fazer primeiro uma reserva de emergência antes de querer investir em algo que não vai te dar liquidez. Então você não pode prender todo o seu dinheiro por 6 meses, sendo que você precisa ter um dinheiro com liquidez caso aconteça algum imprevisto. Então precisa ter todo esse planejamento. Primeiro você faz uma reserva de emergência com baixo risco, alta liquidez, pode resgatar a qualquer momento. Depois você começa a investir para os seus objetivos de curto prazo. Aí você investe, por exemplo, no CDB ou numa LCI. E aí entra essa questão dos impostos, porque quanto menor o prazo, maior é a alíquota de imposto de renda que você vai pagar no seu CDB, por exemplo. Então talvez compense uma LCI. Na medida que o tempo vai aumentando, a diferença de rentabilidade pode reduzir e o CDB até render mais mesmo depois do imposto de renda. Então você precisa fazer toda essa análise de prazos, de risco que você está disposto a correr, da rentabilidade para te ajudar a chegar nos seus objetivos mais rápido, mas também saber se os seus investimentos vão de fato te levar até o seu objetivo. Se você faz umas projeções, por exemplo, voltando nessa planilha aqui, você quer construir patrimônio, você vai investir, por exemplo, R$100 por mês, você quer juntar 350 mil. Se você investir esses R$100 por mês com uma taxa de juros de 12,15% ao ano, por exemplo, você vai demorar 30 anos até atingir o seu objetivo de juntar 350. Ah, mas 30 anos é muito tempo. O que você pode fazer? Se eu aumentar minha rentabilidade aqui para 14% ao ano, vai chegar em 28, reduziu 2 anos. Não é tão relevante assim. E se ao invés de investir, por exemplo, R$100 por mês, eu conseguisse investir 180? Aí já cai para 23, voltando ali nos 12,15, já cai para 26. Ou seja, é mais interessante a gente fazer um esforço para aumentar R$80 por mês de investimento do que conseguir 2% a mais de rentabilidade. Porque no longo prazo, esses R$80 ali vão fazer muito mais diferença. Se você quiser, por exemplo, mudar aqui para 300, já cai para 21, cai quase 30% ali do prazo. Ou seja, você precisa fazer esse planejamento que engloba a sua carteira como um todo. Então, se você quiser essa planilha aqui, a outra, tá tudo dentro da mesma aba, o link tá aqui na descrição. Se você quiser aprender profundamente sobre cada um dos investimentos para te ajudar a chegar no seu objetivo, o link do MPI, o meu primeiro investimento, também está aqui na descrição. Tamo junto, espero que tenha gostado, bons investimentos e até a próxima.